Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Norte Debate. Hoje, excepcionalmente, sem a presença do nosso debatedor, jornalista João Costa. Teve um probleminha aí, precisou se ausentar, mas está mais do que justificado, né, João? Fica bem. Na próxima segunda-feira ele vai estar aqui dividindo bancada com a gente também. Nosso convidado de hoje é o professor Cielson Francisco. Ele que é historiador, escritor, é formado em ciências das religiões e vou logo preparando todo mundo aí em casa, viu? Pode se preparar porque hoje nós vamos ter uma verdadeira aula de história, sobretudo a história da Paraíba, a história principalmente da terra dos canaviais, a nossa querida Santa Rita. Professor Cielson, boa noite, bem-vindo ao nosso Norte Debate de hoje. Eu agradeço o convite, muito obrigado e vamos aí. Ô Cielson, para a gente começar, vamos primeiro contextualizar a história de Santa Rita. Eu acho que você, como é do seu profundo conhecimento, esse tema, esse assunto, e você já deve ter falado sobre isso umas dezenas de centenas de vezes, né? Já que é o seu tema principal, a história de Santa Rita. É verdade que essa história de Santa Rita, ela se confunde, inclusive, com a história da descoberta da Paraíba em si? Como é que isso se dá? Sim. A história de Santa Rita, né, ela também vai estar vinculada à história da conquista da Paraíba. Até porque a gente tem uma área que é Forte Velho, né? E ali foi uma área também de entrada de povos holandeses que vinham para cá, franceses que vinham para cá para trocar pau-brasil com os indígenas. Então, era uma área que deveria ter uma proteção. Então, o governo português ele vai ter olhos para aquela área ali, né, de Forte Velho a Cabedelo, fortalecer através de fortes, de fortalezas, de mirantes, né, tudo isso para proteger. Então, isso é um período ainda de conquista da Paraíba. A Paraíba é criada em 1574, porém só conquistada em 1585, ou seja, 11 anos de luta, né, entre portugueses e indígenas que habitavam essa região. Então, por que a Paraíba foi criada? A Paraíba foi criada exatamente também para a proteção de Pernambuco, que era uma área muito lucrativa na produção de cana-de-açúcar, mas ela teve uma tragédia, a tragédia de Tracunhaém, né, que faz com que o rei português, Dom Sebastião, tome uma decisão de desmembrar uma parte de Itamaracá e uma parte de Pernambuco, criando a Capitania Real da Paraíba. Então, a Paraíba é diferente de outras capitanias, porque ela surge com o cuidado do rei, com a proteção do rei, com o investimento do rei. Algumas pessoas particulares foram investindo, como Frutuoso Barbosa, Martim Leitão, foram investindo nessas lutas, porque eles queriam também ter terras, eles queriam fazer parte do poder. Então, mas a capitania é uma criação da Paraíba. Porque tinham um interesse pessoal ali, né? Sim. Não era porque eles amavam a terra. Não, até porque o Brasil, né, nesse período, por exemplo, ele é uma área lucrativa, uma área que vai produzir o açúcar, né, que é levado para a Europa, né, e refinado lá. Então, todo esse investimento que vai ter aqui no Nordeste brasileiro, né, que hoje é Nordeste brasileiro, na época era só Norte e Sul, essa parte toda, esse investimento, ele vem de bancos internacionais, ou seja, da Holanda. Então, é um investimento alto, porque o Portugal não tinha esse dinheiro, né? Então ele vai fazer um pacto, um acordo com a Holanda para poder construir engenhos na região Nordeste. Tanto é que depois eles vão tentar invadir esse território para poder pegar, para poder lucrar com açúcar. Aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para quem está em casa agora e para quem é de Santa Rita e não sabe exatamente a sua geografia, contextualiza para a gente aí o Forte Velho. Certo. Forte Velho é uma área que passa o rio, né, Paraíba, né, e de um lado a gente vai ter Cabedelo, a gente vai ter do outro lado Santa Rita, né, a parte da divisão de Santa Rita. E a gente tem a Ilha da Restinga no meio, né? Então essa área toda era uma área de proteção para evitar que franceses chegassem aqui, porque eles entravam na Paraíba por essa localidade. E o objetivo dos franceses era só tirar o pau-brasil. Porém, ele tinha um acordo com os portugueses, com os
os indígenas potiguara chegavam aqui, trocavam a mercadoria e iam embora. Então, Portugal, com muito receio, né, o rei português, de perder o território brasileiro, então, aonde tinha presença de franceses, eles, então, protegiam essas localidades. Então, era dessa maneira que, por exemplo, a gente tem, então, a presença portuguesa no início da colonização, logo em Santa Rita, assim como a gente vai ter em Cabedelo, assim como a gente vai ter em outras áreas. E dentro desse contexto todo aí, a Santa Rita, ela começa como um forte produtor açucareiro, um forte produtor de cana-de-açúcar, e essa história toda aí, o famoso engenho Tibiri, ele tem uma importância muito grande, né, para a história de Santa Rita como um todo e da região metropolitana aqui de João Pessoa. Até porque, por isso que a história de Santa Rita está vinculada à história da conquista, né? Não só pela questão Forte Velho, mas também porque em Santa Rita é edificado o primeiro engenho da Paraíba. Quando eles fazem o acordo de paz, e aspas nessa paz, né? Porque eles se aliam, portugueses, com os indígenas tabajaras, para lutarem contra os potiguaras. Então, nesse momento, começam a travar várias guerras, várias lutas contra esse povo. Santa Rita era uma terra exatamente ocupada pelos índios potiguara, que vão fugir para a atual Serra da Raiz, né, que no passado era chamada Serra de Copaúba, vão fugir Baía da Traição, enfim, esse grupo vai fugindo da presença dos portugueses aliados dos tabajaras. Então, eles resolvem fazer esse acordo de paz em 5 de agosto de 1585, aqui, né, em João Pessoa, mas um ano e alguns meses depois, que é exatamente no dia 23 de dezembro de 1586, o Martim Leitão, que era ouvidor-mor de Pernambuco, que significa como governador, e capitão-mor da Paraíba, ele vai passar naquelas áreas ali de Santa Rita e perceber que é entre Vazia Nova e Santa Rita, né? Ele vai perceber que a área era muito boa, em terra, massapê, uma abundância muito grande de água, né? Tem muitos rios, e não ficava tão distante de João Pessoa, né? que Nossa Senhora, Felipe Nossa Senhora das Neves, não ficava tão distante, e era uma área boa para começar a construir os engenhos. Guardem esse nome, Filipeia Nossa Senhora das Neves, que a gente vai falar já nele. Pode então, continuar, tudo bem. certo? Aí ele resolve edificar o primeiro engenho. Então, ele em 23 de dezembro de 1586, ele manda edificar o engenho, e, consequentemente, esse engenho tinha que ter uma proteção. Então, ele tinha um forte, chamado Forte de São Sebastião, ficou dado esse nome, porque ele volta de Serra de Copaúba, Serra da Raiz, hoje, no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião. Então, ele nomeia o nome do forte, né, de São Sebastião. E, então, Santa Rita começa a ser ocupada, a área de Santa Rita começa a ser ocupada a partir do engenho Tibiri, né, que era, engenho, nos documentos, engenho del rei, engenho do rei, porque tudo pertencia ao rei. Uhum. Né? Então, consequentemente, aquela área passa a ser ocupada, mas ainda não era cidade, não era vila, não era freguesia, era apenas uma parte ainda da capital. Quem habitava ali, então, no antigo engenho Tibiri? Então, nesse momento, eles têm uma mão de obra especializada, que eles trazem de Portugal, principalmente o pessoal que trabalhava com madeira, para poder fazer todas as peças, e também com a fundição de ferro, para poder também fazer as peças do engenho, e a mão de obra indígena, que vai servir como uma mão de obra escrava. Né? Então, também é muito comum, na época, a gente vê documentos onde, próximo ao engenho, vai ter uma missão, né, da igreja. Uma missão, por quê? Porque a mão de obra dos índios vai terminar servindo para o engenho. Entendeu? Uhum. A gente volta já para a história direta de Santa Rita, mas eu queria que você contextualizasse aí também um pouquinho. Você falou na tragédia de Tracunhaém, para quem não conhece essa história, que é uma história que acaba se desencadeando aqui, né, na formação do próprio município de Santa Rita e de parte da região metropolitana aqui de João Pessoa. Certo, falar do massacre, né? Uhum. Então, quando houve a divisão territorial do Brasil, que é a primeira divisão territorial, são as capitanias hereditárias. Isso. Eram longas faixas de terra. Pernambuco é uma, e em cima tinha Itamaracá. Itamaracá, então, era o território que hoje é a Paraíba.
certo? Então, o rei de Portugal, ele doava essas terras para um donatário. Uma pessoa, ela não poderia vender as terras, ela poderia passar para outras pessoas e ficava passando de geração em geração, certo? Só que o proprietário de Itamaracá, ele morre sem deixar descendentes. Então, Itamaracá ficou abandonada. Então, havia muitas reclamações de Pernambuco para a coroa portuguesa das invasões indígenas nos seus territórios. Só que a coroa portuguesa não tomava uma decisão. Até o dia... Ficou a famosa terra sem dono, né? Terra sem dono, exatamente, ali. Terra sem dono. Até o dia em que... aí narra-se uma história, né, de que houve um rapto de uma indígena, né, e esse rapto dessa indígena ele foi encontrado em Olinda, a pessoa que levou, e então devolve a indígena para a sua tribo. No caminho, eles resolvem pernoitar no engenho chamado Tracunhaém, que hoje a gente sabe é o território Tracunhaém, em Pernambuco. Isso. Então eles dormem lá, só que na manhã seguinte os irmãos não encontram, por exemplo, essa indígena. Ela tinha fugido exatamente com essa pessoa que tinha raptado. Então eles acham que ela está escondida no engenho. E a ordem do pai era então atacar o engenho. Então massacram, eles matam todos que estavam no engenho. Então o massacre tomou uma repercussão muito grande. Então o rei de Portugal se sentiu na obrigação de tomar uma decisão em relação a Itamaracá. E até mesmo pressionado. Né? Exatamente, pressionado. Então ele resolve desmembrar um pedaço de Itamaracá e um pedaço de Pernambuco, né? E aí cria a Capitania Real da Paraíba para dar a outros nobres, né? Uma grande parte de pessoas eram cristãos novos que vêm para cá, que são os judeus, né? Então eles vêm para cá e a Paraíba é criada exatamente por causa do massacre. Uma triste história, é uma história realmente de tragédia, de execução, de demonstração de poder. Sim. Não é? Como muitas histórias deram origem também a outros locais, a outros estados, inclusive. A história ela é cheia de derramamento de sangue, não é? Sim, sim. Até porque a gente tem que entender que é um período a gente vai sempre encontrar isso. Quando você vai ter um encontro de civilizações, encontro de sociedades diferentes, a superioridade bélica, né, ela é um alvo para isso. Então, o que acontece? Aqui a gente tem indígenas que não tinham armamento que tem os europeus, e os europeus chegam aqui para dominar esse território, porque acharam esse território, só que na verdade os indígenas estão aqui desde muitos anos, mais de 11 mil anos. Então o que acontece? Eles vão ocupar esse território aqui à força, pela superioridade bélica. Então eles vão massacrando esses povos, justificando através de dizer que é missão religiosa, que é trazer a civilização para eles, mas na verdade é uma exploração. Tudo subterfúgio, né? Na verdade a história do mais forte que domina o mais fraco. Professor Celso, a gente vai dar uma paradinha aqui, vou para o intervalo. Já já a gente volta com muito mais histórias aqui no nosso O Norte Debate. Até já. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano.
Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso, e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Muito bem, já estamos de volta com o Norte Debate desta segunda-feira. Hoje, entrevistando o professor, escritor Cielison Francisco, que conhece tudo, principalmente da história de Santa Rita. Você que é de Santa Rita aí, você que ainda não conhece a fundo a história do seu município, a história da sua cidade, essa é a oportunidade, viu? Professor Cielison, inclusive, Santa Rita chegou a ter nomes diferentes antes de se tornar exatamente Santa Rita, né? Isso, porque nas documentações portuguesas, né, a gente não tem muita descrição da localidade, mas o holandês, né, ele vai escrever sobre isso e vai dizer que os portugueses chamavam o território de Distrito Real. Então, Distrito Real, o primeiro nome dado a Santa Rita, com o tempo passou a ser chamado de Cumbe, que na minha pesquisa eu encontrei, faz parte de um dialeto africano, mas não só Santa Rita foi chamada de Cumbe, como também Campina Grande, porque eram lugares distantes. Então, a pronúncia seria mais ou menos Kimble, e significa pequeno povoado ou povoado distante. Então, os africanos chamavam, então, no século XVIII, o local era chamado de Cumbe, tanto é que vai surgir um engenho chamado Cumbe, lá em Santa Rita, mas é a presença da Igreja Católica com a criação de uma capela no centro da cidade que vai dar essa força para o nome Santa Rita. Ela ainda não era santa, considerada santa pelo Vaticano completamente. Acredita-se que a gente acredita que foi uma promessa de uma família, tá? Para ter edificado uma capela logo ali no centro, e vai dar origem ao nome da cidade. Tem o conhecimento de quem era essa família, professor? Não, Cielison? é só uma dedução, porque toda dedução histórica, exatamente, toda a documentação que nós temos, ela não chega à edificação em 1776. A gente não chega a essa documentação. Então, como ela não era uma santa já beatificada e tudo, todo o processo, né, do Vaticano... Inclusive então, italiana, não é? Exatamente, italiana. Então a gente acredita que tenha sido uma promessa de uma família, né, que tenha feito essa capela. Essa capela passa por transformações, ela vai ampliando, ela vai modificando, né, e a última modificação da igreja, que hoje é Santuário de Santa Rita de Cássia, que já foi matriz, ela é de 1932. Então, a última modificação dela, né, sobre a estrutura, né, ela era um estilo de capela chamada chão, que alguns chamam de maneirista, mas o maneirismo é outra tendência. Então, era uma forma muito simples de ser, uma construção, e ela teve todo um embelezamento durante a década de 1930. A história de Santa Rita é tão complexa que, durante muito tempo, o município tem duas datas de emancipação. Por que isso se originou e como foi resolvido esse imbróglio aí, professor Exatamente, Cielison? é uma questão de interpretação. A lei que fez a emancipação política de Santa Rita, na verdade a emancipação política de Santa Rita foi elaborada por 3 personalidades: o padre Ferreira, um político chamado Francisco Alves de Souza Carvalho, que também teve uma representação muito grande aqui em João Pessoa, e um deputado chamado Firmino. Então, eles elaboraram um documento com 500 assinaturas para pedir a separação do território e torná-la vila, certo? Então, ela deixa de pertencer ao território de João Pessoa, né, para ser uma vila. Então, independente, separada. E o que acontece? Esse documento é feito no documento número 10, no dia 9 de março de 1890. Ele foi publicado no dia 19 de março de 1890. Então, para um advogado, o que vale? É quando a lei é publicada. Então, começou a comemorar no dia 19. Sempre foi comemorado no dia 9, porque a lei é do dia 9. Mas aí teve um político que era advogado e modificou para o dia 19, porque achava que só existe uma lei quando ela é publicada no Diário Oficial. Só que agora voltou para o dia 9. Por isso que eu digo, a emancipação de Santa Rita depende da interpretação de quem olhe, né? Mas eu, como historiador, acredito que no momento que você cria algo, ali já está, né, estabelecido. Né? Exatamente. Então, é o dia 9 de março de 1890. A emancipação política, embora Santa Rita seja tão antiga
quanto João Pessoa, né? A diferença de 1 ano e 11 meses, né? De 1586, mas ela só tem a sua emancipação política em 1890. Voltando à situação econômica de Santa Rita, o município, chegou a ter inúmeros engenhos de açúcar. Tem-se ideia, mais ou menos, Célio, de quantos engenhos o município chegou a ter? E se ainda há resquício disso ainda hoje? Sim, sim. Porque como começou a produção açucareira em Santa Rita, ela segue por Vazenova, né, Sapé, mas Santa Rita chegou a ter, na década de 30, por exemplo, 26 engenhos. Esses engenhos, eles não eram tão grandes assim. Então, muitas vezes, havia até documentações pedindo... Né, eram mais engenhos familiares ou não? Sim, eles são geralmente de alguém que tinha lutado na conquista da Paraíba, um nobre recebeu português. Como espólio. Exatamente. Inclusive, por exemplo, a gente tem o do Frutuoso Barbosa, né, ele foi um homem muito importante, que escreveu um livro muito importante, Diálogo das Grandezas do Brasil. E ele ele veio da Bahia, ele vem de Portugal, passa pela Bahia, Pernambuco e se estabelece em Santa Rita. E talvez tenha sido aqui que ele tenha edificado, construído o Diálogo das Grandezas do Brasil, que é um livro de suma importância para a história do Brasil. E ele era dono de um engenho chamado São Marcos, que hoje é Gargaú. Santana do Gargaú, Santa Ana do Gargaú. Gargaú é uma palavra indígena que significa peixe-boi, porque Santa Rita tinha muito peixe-boi, tinha um rio que tinha muito peixe-boi. Então aquela área Gargaú, né, ela era uma área de peixe-boi. Então, esse homem, por exemplo, ele manda cartas para o rei de Portugal pedindo outras terras, porque o seu engenho era pequeno. Então ele ganha o engenho do meio, né, que hoje é chamado engenho do Forró. Então ele passa para os netos. E ele era um judeu convertido, né, à força, ele era cristão novo. Muitos donos de engenhos eram cristãos novos. Então eles vinham para cá, fugindo, porque Portugal não tinha oportunidade para ele. Eles vinham para cá e aqui eles ganhavam terra. Então essas terras formavam pequenos engenhos. Havia os engenhos centrais, que faziam uma moagem também de grande parte deles. Essa riqueza toda, ela não ficava por aqui, não é, professor? Não. Havia uma relação de Portugal com a Holanda, né? Então eles mandavam todo esse açúcar para ser refinado na Europa. Não era feito aqui. Aqui era só o plantio e sair como um formato de rapadura. Então era para lá que eles iriam refinar e ter um lucro maior. Então Portugal não ficava com lucro maior. Na verdade eram outros países que ficavam. E aqui, na verdade, era só e somente só a mão de obra. Isso. A gente tem o território brasileiro apenas para a produção do açúcar, porque eles não acharam de imediato ouro, pedras preciosas, não. Eles vão encontrar tempos depois, né, na região das Minas Gerais. Né? Então, ali vai se concentrar uma grande parte da população e vindo muita gente da Europa para poder explorar a região das Minas Gerais. No caso do Nordeste, a gente vai ter uma mão de obra escravizada, principalmente indígena, né, porque muitos escravos foram vendidos para as Minas Gerais. Então a gente vai ter uma mão de obra indígena predominantemente trabalhando nesses engenhos e também a presença de portugueses, de famílias. Você falou aí uma coisa que para mim, na verdade, é uma grande novidade. Eu confesso, não sabia disso, até mesmo porque sou alagoano e ainda estou engatinhando no que diz respeito à história dessa linda terra chamada Paraíba, que é a grande presença no passado de peixes-boi ali na região de Santa Rita. Eu confesso, não sabia. Aí eu lhe pergunto, que fim levou? Como é que se deu? Houve uma extinção dos peixes-bois ali naquela região? Por quê? Há algum resquício hoje ainda? Como é que foi isso? O que acontece? Não havia nenhum cuidado com nem com as florestas, nem com os animais nesse período de dominação. Então, pelo contrário, né? Exatamente. Como havia abundância, né? Era uma destruição muito grande da floresta, era uma destruição dos animais. Então, consequentemente, a carne era consumida e as pessoas foram matando os peixes-bois. Os indígenas chamavam a localidade do rio de Gargaú, porque a palavra peixe-boi. Então, por isso, a localidade ficou conhecida como um Gargaú. Não há reserva, até onde eu sei, desses animais, né, na região de Gargaú.
né? Apenas há o rio e a capela abandonada, né? Hoje é uma situação deplorável a capela de Gargaú, porque ela possivelmente pela construção era uma construção do século XVIII. Não é original do início, né, do Frutuoso Barbosa, mas é uma construção do século XVIII, que tem brasão, e que caiu o teto, e até hoje o poder público não tomou nenhuma providência em relação a isso. Esse aí é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouco, no terceiro e último bloco, que é exatamente a situação do patrimônio histórico e cultural de Santa Rita. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta já já com mais o Norte Debate. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de Televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges.
preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Já de volta com o Norte Debate de hoje, tendo essa magnífica aula de história, transitando livremente, justamente pelo território de Santa Rita, com esse profundo conhecedor, professor Celson Francisco, que no finalzinho, Celson, do bloco anterior, falava sobre a situação patrimonial, cultural ali de Santa Rita. Como é que está hoje essa situação? Já pelo exemplo dado no bloco anterior, suponho eu que não esteja lá tão bem assim, né? Exato. A gente tem uma quantidade grande ainda de capelas, né, do período colonial. Santa Rita concentra o maior número de capelas do período colonial, período imperial também, e que algumas não são tombadas, diga de passagem. Então, consequentemente, fica a critério do proprietário se vai preservar, se não vai. O poder público também não se posiciona nessa questão, né? E a gente está vendo o tempo destruir, porque é a força da natureza mesmo que vai acontecendo isso. E então, essa frase é forte, a gente está vendo o tempo destruir. O tempo, ele destrói o patrimônio que não é cuidado, né? Exatamente, não é cuidado, não é preservado. Então, infelizmente, a situação de Santa Rita é essa. Ela tem uma quantidade grande ainda de um patrimônio que poderia ser usado tanto para os seus habitantes conhecerem a sua história, né, trazer turismo também para o local. A gente sabe que a ideia de desenvolvimento turístico requer muita coisa, desde infraestrutura, né, pousadas, essas coisas todas. Mas tem como se fazer um trabalho local, né, de valorização histórica, né, valorização da cultura de lá, da sua história. Porque Santa Rita, ela tem uma história muito rica, né, de dominação, de invasões, de povos lutando pela sua sobrevivência, e tudo isso está descrito de uma maneira ou de outra através de patrimônio. As capelas foram o que restaram desse período colonial e imperial, né, em Santa Rita. O IPHAN não demonstra nenhuma atitude em relação a isso? É preciso se cutucar o Instituto? Como é que funciona isso? Alguns moradores já mandaram até e-mails comunicando, por exemplo, de árvores que vão nascendo, né, no teto, como de patrocínio. A gente tem uma capela chamada Patrocínio, né, também já foi o Engenho Una. Essa capela, por exemplo, ela tem 6 faces. Ela tem uma abóbada, ela é inspirada exatamente nas construções renascentistas. Porém, ela é um barroco singelo, porque é um barroco rural, né? Santa Rita, a gente não tem nenhum barroco que vai se comparar às Minas Gerais, né? Porque o investimento era particulares. Mas é de uma beleza ímpar, e a gente só tem 3 exemplares no mundo dessa igreja. A gente tem uma em Portugal. Eu ia perguntar onde estão as outras 2. Pronto, uma em Portugal, que é a que inspirou as outras. A outra fica na Bahia, que é vinculada a um forte.
está bem conservada. E a nossa, que esta é tombada pelo IPHAN, né? E está lá. Porém, a gente vai vendo o tempo consumindo a sua construção e não tem restauros, né? A gente está vendo a situação. Em cima está nascendo árvores que os pássaros colocam como sementes, então nascendo árvore em cima do teto. E é uma abóbada. Então é uma construção rara que a gente não vai ter aqui. Poucos têm noção do valor patrimonial dessa capela, não é, professor? Isso. A riqueza que está ali, onde pássaros estão depositando as sementes e árvores estão nascendo na sua abóbada, né? E outra coisa, ela tem uma perfuração na abóbada de estrelas que traz os raios do sol para dentro da capela. E ela é muito alta, porque era o típico do barroco, né? Fazer o homem se sentir pequeno diante da casa de Deus. Ela tem uma forma tridimensional no seu portal, a entrada é toda esculpida em 3 partes, que pode simbolizar Pai, Filho e Espírito Santo. Há muitas lendas, muitas histórias em cima dessa capela de patrocínio. Mas a gente tem histórias também que não está só vinculada a Santa Rita, porque essa é do finalzinho do século XVII, mas a gente tem outras capelas que são tombadas, essas têm um cuidado maior, que é a Batalha, Nossa Senhora da Batalha e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma história de dominação dos holandeses na Paraíba, onde teve guerra entre portugueses e holandeses, e eles marcaram o território e posteriormente edificaram 2 capelas. Então ela mantém todas as características de uma fortaleza, certo? Ela tem tocaia, ela tem espaço para botar armas. Então, ela tem uma forma bem peculiar de construção, certo? Essas capelas todas, vocês historiadores, junto com políticos locais, forças locais de Santa Rita, por exemplo, não daria, professor, para iniciar um programa, mesmo que tímido, mesmo que pequeno, mas que se desse o primeiro passo para fazer uma visitação, um turismo nesses locais aí, até que alguém se tocasse dessa riqueza toda e resolvesse fazer algo maior? Lauro, tem uma agência em João Pessoa, acho que é De Olho no Mundo, alguma coisa com o mundo. Eles já me contrataram também para palestrar, para levar um grupo de terceira idade para isso. Mas é uma coisa pontual. Eu levei já alunos, uma coisa pontual. Porém, o que é preciso é que o poder público tome essa consciência. Não vá dizer que, por exemplo, a construção de um teto, né, madeiramento da Capela de Santana Gargaú seja mais caro do que um show que a gente tem na cidade no período do São João. Então, é necessário uma decisão. Deixa eu aproveitar essa deixa. Com o que foi feito nos últimos festejos juninos de Santa Rita, daria, com aquela grana, com aquela verba empregada ali nos festejos, daria para fazer, por exemplo, o quê? A restauração de todas, com certeza. Todas elas? Todas elas. Sem distinção? Sem distinção, porque o levantamento que a gente fez, não fui eu, mas o proprietário da terra, né, Santana Gargaú, por exemplo, daria em torno de 110 mil a questão do teto da capela. Então, claro que é uma restauração, ela requer uma mão de obra especializada. Isso não paga nenhuma das bandas de porte nacionais nacionais que chegaram ali, né? Então, isso não é necessariamente uma crítica a governo X, Y ou Z, mas é uma necessidade que a gente tem, que a história se preserve. Porque um povo que não tem história, que não tem passado, que povo é esse? Então, a cidade ela é marcada na mídia através da violência. Isso não quer dizer que ela não existe, a violência. A violência existe em todas as cidades. Mas a cidade também tem seu lado cultural. Ela tem sua história, sua riqueza. Exatamente. Que outros estados vão utilizar isso como um suporte, como uma maneira de trazer turista. E por que Santa Rita não faz? Né? Então, por que a nossa história tem que ser vivida apenas pelos historiadores? Né? Então, desde 2006, eu venho trabalhando sobre essa questão. 2007 lancei... Não, você é um inquieto batalhador das questões culturais ali de Santa Rita. Exato. Históricas, principalmente. Isso. Eu sei disso. E o meu primeiro livro foi Santa Rita, a Herança Cristã do Real Ocumbe, né? Que foi financiado pelo governo do estado, né? E, no entanto, eu pensei que aquele
seria uma decisão de o pessoal olhar para o patrimônio e tomar cuidado. Senão vamos cuidar desse patrimônio, da nossa história. Então foi um levantamento grande de fontes para ter a nossa história não se apagar. Né? Mas não é bem isso que a gente vê no nosso país. Até porque a gente tem uma cultura do moderno, do novo. É como se o passado não fosse importante. É diferente de países europeus, né? Sem o passado não teria o presente, né? Pois é, mas as pessoas vivem numa intensidade como se hoje fosse só o presente, né? Mas a gente é resultado de todo um passado, de gerações que ocuparam um local, seja a atitude certa ou errada, mas a gente é resultado de tudo isso. Falando nisso, lembrei agora, Cielson, para a gente nessa reta final do programa, falar sobre aquela questão das igrejas para brancos e para pretos e como se fazia para que os pretos, por exemplo, quando morressem, tivessem um enterro digno. Vamos aproveitar e já falar sobre Muito isso. Bem, são as Irmandades, né? As Irmandades, elas entram no Brasil por Minas Gerais, né? Consequentemente elas vão ocupar o Rio de Janeiro, depois Pernambuco, Paraíba também. Paraíba chega tardiamente. Como é uma sociedade segregada, ela é separada pela questão étnica, né? Da cor, né? Então havia igreja para brancos, havia igreja para os negros e havia igreja para os pardos. Em Santa Rita, por exemplo, no centro da cidade de Santa Rita, houve a capela dos brancos, que era Nossa Senhora, que era Santa Rita de Cássia. Né? Que hoje funcionam como um santuário. Uhum. Então ali era só para os brancos. E havia uma igreja para os negros, que foi demolida na década de 30 pelo Argemiro de Figueiredo, que fica exatamente onde hoje é a escola João Úrsulo. Ali não existia aquela rua e era uma capela, uma igreja para os negros. E essa é aquela rua que passa ali margeando o rio? Exatamente. Uhum. Então ali foi aberta com a desculpa de modernizar a cidade. E demoliram a igreja do Rosário dos Pretos, que ele fez isso em várias localidades do Brasil, ou da Paraíba, melhor dizendo. Então, do outro lado, os pardos, homens negros como eu, numa tonalidade mais clara, e eram livres, eles construíram a Irmandade dos Pardos de Santa Rita. Quando eu analisei a documentação, achei interessante uma coisa. Por exemplo, eles eram descendentes de negros, mas eles não se viam assim. Porque eles não queriam que os negros participassem da igreja, a não ser que tivesse construído, tivesse trabalhado na mão de obra. Já havia ali uma segregação racial. Então havia a igreja dos brancos, dos negros e dos pardos. E essa ideia das irmandades ela é muito importante, porque para o africano, o afro-brasileiro, ele tinha uma ideia de uma morte digna. Então o Estado era ausente de várias assistências públicas, né? Para variar. Para variar. Então, e lá era pior. Aí o que acontece? Então eles criavam essas irmandades para dar um apoio. A pessoa ter uma morte digna, não havia plano funerário. Então, inclusive nessa irmandade de Santa Rita, Nossa Senhora da Conceição, a documentação dizia que eles tomariam conta da criança que um irmão tivesse deixado até 10 anos. Por que até 10 anos? Porque uma criança de 10 anos, ela já era suficiente para trabalhar. Entendeu? Então, 10 anos você já conseguia sobreviver na vida. Então, você já era adulto aos 10 anos. Então, a documentação está mostrando isso lá. E era uma grande parte da documentação se perdeu na década de 40. E o que eu tive acesso para escrever o lado negro da fé foi apenas essas documentações que são do Estado. Entendeu? Para a gente encerrar, eu já agradeço por ter vindo hoje. Eu que agradeço estar aqui. E nos dar essa aula maravilhosa de história. Gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser seguir, né, o professor Cielson aí nas redes sociais. Então, eu tenho um canal no YouTube, né, já que eu estou aqui como historiador, eu tenho um canal no YouTube e esse canal, ele trabalha a História de Santa Rita. A História de Santa Rita, parte 1, 2, 3, porque surgiu para poder responder sobre a questão da emancipação política. E daí eu vi que as pessoas tinham necessidade de conhecer mais sua história. Embora eu tivesse livro... Como é que chama lá o canal? Cielson. O meu nome é Cielson, então o meu canal é Cielson. Mas se você colocar a História de Santa Rita, parte, aí vai... Seguindo, eu acho que fiz mais de 80 vídeos sobre a história de Santa Rita. Sempre em parte 1, 2, 3 e tal. E segue assim, vai evoluindo, né? A gente vai melhorando. Mas está no YouTube, eu acho que é a maneira mais fácil das pessoas encontrarem a história de sua cidade. A gente tem sobre engenhos, sobre usinas,
tudo que eu pude escrever e falar está lá. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, viu, Célio? Eu que agradeço. Muito bom. E assim a gente encerra o nosso Norte Debate desta segunda-feira. Desejo a todos uma semana maravilhosa. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau, tchau e até lá.